Partindo do princípio que orar significa falar, partindo do princípio de que orar significa conversar, eu quero apresentar nesse vídeo 3 pessoas que oraram a Jesus depois que Jesus estava nos céus, depois que Jesus tinha voltado para os céus. A primeira pessoa é a mais conhecida de todas quando o assunto é oração a Jesus, quando ele já estava de volta para os céus. Trata-se do diácono Estevão. Sim, no livro de Atos dos Apóstolos, Estevão foi a primeira pessoa que orou, que fez uma oração a Jesus quando Jesus já estava nos céus. Atos, capítulo 7, versículo 59, Estevão ora desta forma. Faço questão de dizer, Estevão ora a Jesus. Em contrapartida, em contraposição, melhor dizendo, a torre de vigia que ensina a você, testemunha de Jeová, de que os cristãos não podem orar a Jesus e que se orarem a Jesus, estão cometendo pecado. Veja como a torre de vigia tem enganado a você, testemunha de Jeová. Atos, capítulo 7, versículo de número 59. Enquanto eles apedrejavam ou atiravam pedras em Estevão, ele clamou dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Oxalá, quem dera, de que todos nós, inclusive você, testemunha de Jeová, tivesse a oportunidade de, na hora da sua morte, poder fazer a Jesus a mesma oração que Estevão fez quando Jesus já estava nos céus e Estevão estava sendo apedrejado, prestes a morrer. Me permitam repetir esta oração. Atos 7:59. Enquanto eles atiravam pedras em Estevão, ele clamava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A oração é concluída no versículo de número 60, quando o texto diz: Depois ajoelhou-se e gritou em alta voz: Senhor, não impulte ou não condene essas pessoas por causa destes pecados. Eu disse que iria falar de 3 pessoas na Bíblia que oraram a Jesus depois que Jesus já estava nos céus, em contraponto à torre de vigia que proíbe os cristãos ou os membros de sua seita a orarem a Jesus. A primeira pessoa é Estevão e está em Atos 7, versículo 59 e versículo de número 60. Mas quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa foi Saulo. Saulo ainda não era apóstolo, não era discípulo de Jesus. Saulo ainda não era crente. Saulo ainda não era cristão. Saulo ainda não era testemunha de Jesus. Saulo foi a segunda pessoa que orou, que falou, que conversou com Jesus quando Jesus já estava nos céus. Atos, capítulo 9, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Me permita cuidadosamente ler o versículo de número 4.
Diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo de número 5. E Saulo disse a quem? Quem és, Senhor? Saulo pergunta: Quem és, Senhor? Disse o Senhor, ainda no versículo de número 5. Disse o Senhor: Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Veja que está estabelecido aí um diálogo entre Jesus e Saulo e Jesus. Existe um diálogo com alguém que está nos céus. Alguém que está na terra está conversando com alguém que está nos céus. Alguém que está nos céus está conversando, orando, está conversando com alguém que está na terra. Versículo de número 6 continua dizendo: E Saulo disse... Quem disse? Saulo disse a quem? A Jesus, com quem ele havia estabelecido um diálogo no versículo 4 e versículo de número 5. E Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Veja, minha cara testemunha de Jeová. Saulo está conversando com Jesus. E disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Continuou o versículo 6. Disse Jesus: Levanta-te e entra na cidade. Observou esse diálogo direto entre alguém que estava na terra com alguém que estava nos céus, a saber, Jesus? Saulo foi a segunda pessoa que orou a Jesus quando Jesus já estava nos céus. Embora, diferentemente de Ananias, Ananias provocou, originou um diálogo direto com Jesus na hora de sua morte, por ocasião da sua morte. No caso de Saulo, foi Jesus quem provocou, quem originou, quem causou um diálogo com Saulo, e Saulo manteve esse feedback, esse diálogo com Jesus. Você, testemunha de Jeová, tem conversado com Jesus como Saulo conversou? Tem buscado a orientação de Jesus como Saulo buscava quanto ao que ele deveria fazer? Eu disse que 3 pessoas na Bíblia oraram, falaram, conversaram com Jesus quando Jesus já estava nos céus, em contraponto à torre de vigia que escraviza, que proíbe as testemunhas de Jeová de conversarem com Jesus. A terceira pessoa chama-se Ananias. Isso mesmo. Ananias foi a terceira pessoa que conversou, que orou a Jesus quando Jesus já estava nos céus. Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 10. O 11, o versículo 13 e o versículo de número 15. Vamos examinar esse diálogo, esta oração de Ananias com Jesus. Atos, Atos capítulo 9 e versículo de número 10. Disse o Senhor: Ananias. Disse Ananias: Eis-me aqui, Senhor, ou estou aqui, Senhor. Atos capítulo 9, versículo 10. Disse o Senhor: Ananias.
disse Ananias: eis-me aqui, Senhor. Perceba um diálogo entre Jesus e Ananias e a conversa de Ananias com Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. A conversa prossegue no versículo de número 11, dizendo: disse o Senhor: vai à rua chamada direita e procura por uma pessoa chamada Saulo. Continua a relação, a conversa entre Ananias e Jesus, entre Jesus e Ananias. E o diálogo prossegue no versículo de número 13, com Ananias agora falando diretamente com Jesus. Disse Ananias: Senhor, há muito ouvi falar acerca deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos. Versículo de número 15. Disse o Senhor a Ananias: vai, pois este Saulo é para mim um vaso escolhido. Vou finalizar o vídeo dizendo que 3 pessoas na Bíblia falaram, oraram, conversaram com Jesus quando Jesus estava de volta para os céus. Enquanto que a torre de vigia, que a sociedade torre de vigia de Bíblias e Tratados, ela proíbe você, testemunha de Jeová. Ela escraviza você. Ela tira de você uma oportunidade ímpar, gloriosa, que é a oportunidade de falar com Jesus, de orar a Jesus, de manter comunhão com Jesus por intermédio da oração. Eu convido você, testemunha de Jeová sincera, que vive em busca da verdade, que deixe esta seita e se apegue e se lance aos pés de Jesus. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus abençoe a todos.